Oi, eu sou o Luiz Peno, sócio do Ártica, e hoje eu vou bater um papo com o Carlos de Barros, que é CEO e fundador da Lazuli Partners, é uma gestora de private equity. Conheço o Carlos já há muitos anos, de várias transações aí no mercado, e ele tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente. Carlos, primeiro, obrigado por aceitar o convite para gravar com a gente. Eu queria começar perguntando ou pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você tem uma série de experiências diferentes e interessantes no nosso público, Boa, então se puder contar desde o começo, de onde você estudou até boa, hoje. legal, não, um prazer. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Peno, um prazer estar aqui. Bem bacana esse estúdio que vocês montaram aqui, legal essa nossa parceria aqui com a Ártica também, muita coisa que a gente já fez junto, Sim. espero que a gente faça mais Deus juntos, né? Mas para contar um pouquinho da minha trajetória, né, vocês vão perceber pelo meu sotaque, sou carioca, saí do Rio cedo, com quase 17 anos de idade, fui fazer faculdade nos Estados Unidos, fiquei e acabei morando nos Estados Unidos quase 10 anos. Uhum. Fiz meu undergrad em Stanford, achava que eu ia ser engenheiro, que nem meu pai é engenheiro, e até eu fazer um estágio na Alemanha, fronteira com a República Tcheca, de engenharia numa empresa de motos. Acho que foi o suficiente para eu perceber que eu não queria ser engenheiro. Voltei, terminei, me formei em engenharia, acabei me formando em economia também, e entrei em mercado financeiro. Trabalhei primeiro no JP Morgan, depois trabalhei na Morgan Stanley, tudo fazendo investment banking, M&A, lá em Nova York, e acabei fazendo um projeto para a KKR. Naquela época eu cobria instituições financeiras, a gente estava olhando comprar uma empresa que fazia student lending lá nos Estados Unidos. Uhum. Trabalhei com a KKR, depois fui convidado para me juntar ao time da KKR e foi aí que começa a minha carreira de private equity. Então, Uhum. há quase, isso vai ter 20 anos atrás, praticamente, Uhum. eu me juntei à KKR. Fiquei lá em 2004, 2006, 2007, 2008, trabalhando nos setores de indústria financeira e também industrials lá nos Tá. Estados Unidos, e percebi que eu era apaixonado por esse negócio de investimentos. Fiz uma das maiores transações de private equity da história na época, que foi a compra da First Data, que era como se fosse uma Redcar ou uma Uhum. Cielo lá nos Estados Unidos. Depois podemos conversar um pouquinho mais sobre isso. Voltei para o Brasil durante a Global Financial Crisis em 2008, me juntei à Gávea, e aí que começou a minha carreira de private equity no Brasil. Era apaixonado pela Gávea, tudo que a gente Uhum. fazia lá, várias transações, e comecei a entrar no mundo da saúde ali na Gávea também. Uhum. Meus dois avós eram médicos, Ah. tenho primos médicos, tem muita gente que é médico na minha família, mas eu era engenheiro, né? Aí Uhum. surgiu a oportunidade da gente fazer um investimento no Pardini. Pardini, na época, ainda era independente, hoje fundiu com o Fleury, Uhum. e era um dos maiores laboratórios de medicina diagnóstica focado no segmento de B2B, Uhum. do apoio, que a gente chama. Fizemos esse investimento, foi super bem sucedido, e aí eu me apaixonei mesmo, estudei muito, fiz muita diligência sobre o setor de saúde, me Sim. apaixonei por esse negócio, me apaixonei tanto que chegou um momento da minha carreira, eu falei, poxa, eu quero entrar mais ainda, e eu Uhum. acho que para complementar a minha carreira de private equity, eu deveria ter essa experiência de executivo, colocar a Uhum. mão na massa mesmo. Fui convidado pela família Bueno para ajudar no Take Private da DASA, me tornei executivo, CFO, CEO, depois posso contar um pouco sobre essa experiência. Terminei, fizemos ciclo completo, fizemos um IPO em 2021 e saí da DASA para montar a Lazuli, que é onde estou agora. Entre DASA e Lazuli eu tirei um sabático ali em 2022, passei 6 meses em Bali. Muito Depois, legal. podemos conversar um pouquinho sobre essa experiência de sabático e quão importante foi para resetar um pouco a carreira, o que era Uhum. importante na minha vida naquele momento. E montei a Lazuli, que é uma gestora de private equity. Montei junto com o Bruno Alves, que era sócio também lá na Gávea, então nós dois fundamos a Lazuli. Uhum. Óbvio que eu sempre terei essa queda pelo setor de saúde, mas é uma gestora agnóstica. A gente faz middle market, upper middle market, e o grande diferencial da Lazuli é esse nosso foco operacional. Eu acabo metendo bastante a mão na graxa nas empresas, sendo mentor de CEO, conselheiro superativo, falando Uhum. com todos os gestores e com todos os executivos o tempo todo. Então podemos falar um pouquinho sobre isso. E aqui é onde estou agora. É muito bacana. Tem muitos diferentes tópicos e experiências para a gente explorar. Eu vou começar um pouquinho pegando a sua experiência de private equity aí ao longo de quase 2 décadas.
De todas as operações, transações que você trabalhou, investimentos, eventualmente que deram certo ou não, qual que é o que mais te marcou em Private Equity e por quê? Tem, tem várias aí. Eu acho que, óbvio que a primeira relevante foi o deal da First Data, quando eu ainda estava na KKR, que foi um dos maiores buyouts de todos os tempos. Hoje a First Data é uma empresa, se chama Fiserv, vale quase 100 bi de dólar na 100 bi. bolsa, é um negócio enorme. Foi uma transação de 28 bilhões de dólares na época, então muita dívida, bem um LBO Uhum. americano tradicional. E assim como First Data, tiveram várias outras na época de Gávea também super relevantes, Pardini, que eu já mencionei, várias e várias outras, mas eu acho que disparado o deal mais relevante da minha vida foi DASA, não tenho a dúvida. Porque ali eu fiz barba, cabelo e bigode. Uhum. A gente fez o Take Private em duas OPAs, dois tender offers. Uhum. Depois eu tive a oportunidade de virar executivo, depois que a gente fez a compra do controle da DASA, entrei para dentro, virei executivo, é, trabalhei como CFO. O Edson Bueno, que era uma figura no setor de saúde, assim, magnética, ele entrava na sala, todo mundo olhava para ele, era uma grande inspiração, tanto para mim como CFO, para o Pedro Bueno, que era filho dele e CEO Uhum. da DASA na época. Quando ele faleceu, depois de um tempo, o Pedro foi para a Ímpar, que era empresa de hospitais. DASA é uma empresa de medicina diagnóstica, né? E aí eu assumi a DASA, então tive essa experiência de CFO, depois virei CEO. Eu era CEO quando a pandemia bateu, então ter sido CEO da DASA durante a pandemia foi uma das experiências assim, disparado, mais marcantes da minha Uhum. vida, profissionalmente, mas também pessoalmente. Foi ali que a gente porque muita empresa tem propósito. A gente fala Uhum. de propósito o tempo todo, Sim. qual que é o propósito disso, propósito é tudo. Foi aí que eu vivi, de fato, o propósito da DASA, né? E a gente teve colaborador que faleceu, Uhum. e foi uma experiência que depois posso até dar um duplo clique ali em tudo que a gente viveu na época, mas em termos de crescimento profissional, foi fantástico e até de aprimoramento do meu estilo de liderança, de execução, ali eu cresci muito e aí no final da DASA a gente fiz um re-IPO, isso foi 2021, montamos uma tese super interessante na época do re-IPO e na sequência já estava combinado eu sair da empresa. Então foi uma transação onde a gente teve um trabalho importante de análise do investimento, de valuation, de compra de controle, de Uhum. estruturação da transação, com vários advogados, teve uma OPA bem pública, uma disputa ali bem pública e jurídica, inclusive, para a Uhum. gente conseguir concluir essas duas OPAs e assumir o controle e exercer, de fato, o controle na DASA. Então, teve a compra, teve valuation, teve as melhorias operacionais, então o value add, que todas as gestoras de private equity falam que fazem e que aqui no Brasil eu acho que é até mais importante que vários outros lugares do mundo, é Uhum. fundamental para você gerar alfa em private equity, então teve muito de geração de valor, muitos M&As, muita expansão, inclusive internacional, muita Uhum. coisa que a gente fez na DASA, e depois a saída também com retornos assim, estratosféricos, retornos muito bons assim nesse ciclo completo, desde a entrada, take private e saída ali no IPO. Então, um ciclo completo para mim, profissionalmente e pessoalmente, como eu falei, fantástico. Sim, como investidor, como pessoa e como executivo, né, no papel que você teve lá dentro, que não é comum no private equity você misturar Isso, as cadeiras. A DASA, na época, como laboratório, era quem fazia os testes de Covid, né? Então tinha que isso. estar operando e mantendo a operação num cenário É. de quase de guerra, né? Imagino o desafio que tenha sido isso. A DASA foi a empresa que mais fez teste de Covid na América Latina. Logo quando começou ali em fevereiro de 2020, a gente tinha um grupo de laboratórios, que se fala, os maiores laboratórios do mundo. Nos Estados Unidos Uhum. tem dois, que é Quest LabCorp, no Brasil a maior DASA, a maior disparada, agora Fleury e Pardini estão um pouquinho mais próximos, mas em termos de volumetria de exames, a DASA era disparado muito maior que todo mundo. E tinha alguns laboratórios na China, tinha laboratório na Ásia, e logo quando começou a pandemia, a gente formou esse grupo dos laboratórios e a gente começou a conversar ali entre a gente perguntando pro cara da China, cara, o que está acontecendo Uhum. aí? Falei, não, velho, esse negócio é sério, se prepara. Aí a gente saiu desse call, falou olhou um para a cara do outro e falou, gente, se prepara porque tá vindo. E foi bem ali, fevereiro, ainda não tinha começado Uhum. mesmo. E eu me lembro que ali do final de fevereiro, acho que foi até quarto tri de Sim. 2020, terceiro tri de 2020, todos os dias da semana. 7 dias por semana a gente Uhum. estava trabalhando.
e era tentando source desde luva, máscara e reagente, porque a gente estava fazendo, a primeira empresa a fazer teste domiciliar de Covid, e como líder também, dando a cara a tapa para os nossos colaboradores, eu fui fazer algumas das coletas, e a gente filmava, mostrava para incentivar todo mundo e demonstrar a importância do que a gente estava fazendo para a saúde das pessoas e para o Brasil. Então, e acabou que a gente se saiu muito bem no segundo semestre já de 2020, a gente criou um moto lá dentro, a gente vai sair dessa crise tomando share e entregando saúde. E a gente, de fato, foi muito agressivo ali para a gente crescer nesse momento. Então, enfim, dá para contar, tem muita história, né? Tem um cara que trabalhava comigo, ele tinha sido um head de compras na Kraft Heinz e tudo, e na Kraft Heinz já tinha enfrentado fábrica que pegou fogo, várias coisas assim. Ele falou, Carlinhos, eu já passei por muita... Eu era um executivo bem sênior, já passei por muita coisa na minha carreira de executivo, fábrica que pegou fogo, mas eu nunca tive medo pela minha própria vida. Eu tô vindo pro trabalho com medo, olhando para todos vocês aí, eu não sei quem vai me passar Covid, alguém vai passar. Enfim, então tem histórias aí. Fantástico. E você falou uma outra coisa muito interessante também, que eu queria explorar, ainda no tema Private Equity, que é a indústria, né, de Private Equity foi inventada nos Estados Unidos. Se desenvolveu, é enorme lá, e no Brasil é mais recente. E você falou que os fatores de sucesso aqui no Brasil são um pouco diferentes dos Estados Unidos. Você podia elaborar um pouquinho mais? O que você acha que é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos e o que precisa para dar certo no Brasil? Boa, essa pergunta é boa. Eu acho que ela é recente, pero não muito, assim, eu acho que como é que eu colocaria a indústria, né? Você teve uma primeira leva ali, final da década de 90, que foram de fato os fundadores ali da indústria. Depois você teve uma segunda leva, que foi ali nos anos 2000, que é quando começa mesmo o Gávea a crescer, que foi a Minha Casa, e vários outros, Pátria, e a turma toda super conhecida, que vários que ainda estão, PCP, que depois virou 20, a turma Nota 1000 que continua, depois logo na sequência ali, Quineia, e eu diria que essa época foram os anos dourados. Então ali, anos dourados, Private Equity Brasil, a gente saiu muito rápido da Global Financial Crisis ali em 2008 e com juros que faziam sentido, o Brasil capa do Economist, aquela história toda, e para o Brasil foi bom, para a indústria de Private Equity foi fantástico. A gente na Gávea tinha fundos que a gente captava, o GIF 4 foi um fundo de quase 2 bi de dólares. Se pensar um fundo de Private Equity de 2 bi de dólares, teve o 2, o 3, o 4, o 5... Então e os nossos competidores, todo mundo também com fundos enormes. Então teve esses anos dourados e na sequência veio os anos Dilma e um período mais desafiador e a indústria foi diminuindo. E hoje a indústria e a gente agora está vivendo esse terceiro ciclo aí, eu diria, terceira era da indústria de Private Equity no Brasil, e é um período com muito menos capital, fundos menores, mais desafio para atrair investidores estrangeiros, por tudo isso que o Brasil passou. Então a gente e eu espero acho que a gente agora vai começar a ver um renascimento da indústria nos próximos anos, e a gente tem um estudo bacana até da Spectra, inclusive, que mostra, né, você começar a investir em períodos de alta de juros em Private Equity, os retornos dessas safras tendem a ser excelentes. Então acho que a gente vai começar a ver isso. Mas aí, para responder sua pergunta, apenas sobre o que eu acho que é importante para a gente, fatores chaves de sucesso na indústria de Private Equity aqui no Brasil. Não tem jeito. Enquanto os juros estiverem altos lá fora, esse negócio acaba sendo uma esponja para o capital de risco, para o capital para alternativos, que viriam para emerging markets, que viriam para Brasil, que viriam para equities Brasil, e a gente está ali no final da fila. Eu acho que Private Equity junto com Venture Capital, eu diria que Venture Capital é até mais difícil. Tem um amigo meu, investidor aí, de vários e vários anos aqui no Brasil, ele falou, acho que a indústria de Private Equity no Brasil só funciona com juros abaixo de 5%. Acima disso não existe, é muito duro. E Private Equity também, porque acho que Private Equity não tanto assim, tanto é que a gente fez um deal recentemente, a gente deve anunciar um outro também, mas é duro, assim. Então, eu diria que o ponto aqui é muito a availability de capital. Então, acho que tem muito disso. E eu diria que o segundo ponto são os aprendizados mesmo. Como você falou, era uma indústria mais nova, a gente passou essa primeira era lá no final
década de 90, a galera mais raiz assim, depois os anos de bonança e a gente foi, eu diria que a indústria como um todo displicente, assim, um pouquinho na alocação de capital, alguns erros e exageros de várias coisas. E agora a gente está licking our wounds com esses aprendizados e eu acho que a gente está aprimorando assim, nossas políticas e modelos de investimento no Brasil. Talvez o terceiro ponto aqui seja, que tem a ver com o primeiro, é a janela de saída. O private equity é muito importante isso, né? A gente não está com dinheiro para sempre aqui, tem um prazo de saída, então esse mercado de capitais que hoje em dia no Brasil estão praticamente inexistentes, para equity especialmente, você acaba fechando uma janela. Você acaba buscando mecanismos alternativos para você garantir a liquidez para os seus cotistas, que é um tema importante para a gente. Entendi. E aí, pegando esse gancho para falar da Lazuli, você falou rapidamente que foca no middle market e upper middle market, mas se puder detalhar um pouco mais que tipo de empresa vocês buscam, ou que tipo de empreendedor, que tamanho de investimento, enfim. O grande diferencial da Lazuli é a proximidade que a gente tem com as empresas investidas e o quanto que a gente consegue gerar valor e estar envolvido e ajudar a empresa em vários das suas alavancas de geração de valor. Então, eu diria que esse é o grande, se for pensar na Lazuli, são pessoas que vão se meter bastante a mão na graxa. A gente separou em 7 grandes temas que a gente olha, que são diferentes pilares aí de geração de valor, exemplos, crescimento orgânico, inorgânico, melhoria de margem, alocação de capital, tem vários deles e dentro deles vários oportunidades ali, seja desenvolver equipe de vendas, seja implementação de Lean, seja isso, assado, e cada uma dessas alavancas de geração de valor, elas dependem muito da tese de investimento principal. Se é uma tese de consolidação, de crescimento, de melhoria de margem, de reestruturação. Então, tudo está linkado. Acho que tem muito a ver com a minha cabeça, mais de engenheiro, a cabeça do Bruno, meu sócio, que é super analítico também. Então, a gente gosta de colocar processo em tudo. Uma das nossas grandes inspirações, isso, óbvio, é super clichê, especialmente para quem olha mais public equities, é a Danaher. A gente tem até o orgulho de ter executivos da Danaher que são investidores nossos na própria Lazuli, e a gente se inspira muito no Danaher Business System. A gente criou o Lazuli Business System, que é nosso modelinho de investimento e geração de valor nas nossas empresas. Então esse é o nosso grande diferencial ali, como a gente melhora. O lado, tudo vem com ônus e bônus, você tem que fazer escolhas. O ônus disso é que não tem como a gente ter um portfólio enorme, né? Porque sou eu, é o Bruno, é um time que tem que se dedicar. O que a gente olha em termos de empresas? São cheques acima de 100 milhões, mas idealmente 200 milhões para cima da Lazuli, e a gente consegue fazer deals muito maiores. A gente consegue fazer deals de 500, 1 bi, com investidores, com co-investidores, parceiros nossos que estão com a gente. E então tem no nosso pipeline alguns deals, assim, mais de 1 bi, 2 bi, que a gente está olhando também. Mas o sweet spot rápido do Lazuli, 250, 300 por aí. Podendo sempre fazer deals maiores. A gente é agnóstico a setor, mas tem 7 indústrias assim que a gente olha. Óbvio, como eu mencionei, saúde é uma indústria que eu tenho alguma vantagem competitiva por conta da minha experiência de executivo nela, mas várias outras a gente também tem sector expertise e senior advisors e pessoas que a gente está trazendo aqui para perto. Controle ou minoritário, então para a gente agnóstico também, ser co-controlador de uma empresa, a gente até gosta, porque dá mais oportunidade para a gente mexer nelas, e a gente busca empresas assim, em termos de tamanho, que a gente consiga vislumbrar 2 saídas sempre. Isso é um ponto importante para a gente. Então, no final das contas, acabam sendo empresas que a gente vai ter que contar com a possibilidade de, em algum momento, fazer um IPO delas. Então são empresas que tendem a ter mais perto de 100 milhões para cima de EBITDA. Então, eu falo, cara, isso aqui, em algum momento, o mercado de capitais voltando a existir aqui no Brasil, essa empresa ela é IPOable, ou então é uma empresa que, para algum grupo, para algum estratégico, é um negócio super interessante também. E a última coisa que eu diria, a gente gosta de colocar algum tipo de ajuste de participação, de ratchet, de earn-out, de alinhamento de interesse com os vendedores.
Tá. Isso tem sido importante também aqui no Brasil para a gente. Entendi. Trazendo é que eles acabam tendo uma remuneração adicional com o case dando certo lá na frente, né? Ou tendo uma redução de valor De se por alguma coisa. participação, isso. Porque tem uma simetria, não adianta, a gente pode fazer a due diligence, a gente, dentro dos nossos valores, um deles é excelência, então o nosso trabalho tem que ser um trabalho de excelência mesmo, com um trabalho profundo, analítico, mas existe uma assimetria de informação inerente no business de private equity, o vendedor está ali incentivado a vender, ele vai as coisas feias, ele tende, sem má fé, nada de má fé, a não dar tanto foco. Então, é uma forma de minimizar essa assimetria de informação quando a gente está fazendo um deal de private equity. Interessante. E nesse 1 ano e meio, 2 anos de existência? Isso, 2 anos mais ou menos. 2 anos. Você já fez um investimento e está, se correr bem, prestes a anunciar um outro, é isso? Isso, exatamente. O primeiro investimento que a gente fez foi até um investimento que eu terminei de fazer enquanto eu estava em Bali. Era para ter sido um sabático. Prometi isso à minha família, meus filhos, vão tirar o sabático. Aí, logo antes de eu sair para o sabático, acabei originando essa transação junto com os acionistas da empresa que eram conhecidos meus de longa data. E aí até conversei com a minha mulher, falei, amor, isso aqui está muito perfeito, essa empresa, eu adoro esse case, vamos em frente ou não. Ela falou, escolhe aí, vê o que seu coração está te dizendo, e aí acabou que eu decidi seguir em frente. Então, um conselho que eu dou para pessoas que querem fazer um sabático se você quiser fazer um sabático, faz sabático. Não comece a conversar com outras pessoas, não comece a originar deals ou fazer, porque você vai ser sugado. Mas acabou que deu super certo, mas é um deal super simbólico para mim, porque eu assinei ele de Bali, com um fuso horário completamente maluco. Bali é 11 horas na frente do Brasil, e consegui fazer o fundraising de lá também. Até o fundraising você fez? Eu comecei aqui, depois que eu saí para o sabático, eu fui terminando de lá, então eu deixava meus filhos na escola lá, eu saía, tinha uma motinha, botava os moleques na escola, ia para um coffee shop lá e ficava trabalhando, e à noite eu fazia call real time, e de dia eu trabalhava assíncrono com o time aqui. Mas deu super certo, e é uma empresa que faz locação e manutenção de equipamentos médicos, é a maior do Brasil, é uma empresa chamada Blue Health, é um baita de um case, e no momento certo, na hora certa também, porque a empresa está super capitalizada, com net cash, no momento que várias das empresas do setor de saúde estão com problemas de alavancagem, estão buscando soluções para a sua estrutura de capital, e a gente vem com uma solução completa de um one-stop shop para assumir os equipamentos, fazer locação, manutenção, garantir uptime, a taxas muito interessantes para todos os nossos clientes. Então, é uma solução que tem tido muita adesão. Acho que é uma empresa assim que acho que a gente ainda vai escutar muito falar sobre ela aí nos próximos anos. Muito legal, porque você traz a parte operacional e a solução para a questão da estrutura de capital. Que você mencionou, né? Exato. Bom, legal. Exato. E pegando um gancho no que você mencionou aqui do setor de saúde, e até aproveitando toda a sua experiência, o que está acontecendo com o setor, né? A gente teve uma época de bonança, M&A, crescimento, IPOs, e números muito bons, e de repente, nos últimos 2, 3 anos, está um banho de sangue, muitas empresas com dificuldades. O que está acontecendo nessa visão? Eu acho que o setor de seguros, não os prestadores, mas o setor das seguradoras é um setor cíclico. Os prestadores, muito menos, é um negócio muito mais estável, não tem essa, mas eles acabam sofrendo com essa ciclicalidade de um setor de seguros, assim como outros setores de seguros no mundo. Você vê até o Property and Casualty Insurance Businesses no mundo e tudo mais. Você tem um período de bonança, os prêmios acabam caindo, aí você tem catástrofes, riscos, e os prêmios começam a subir de novo, e é assim que a indústria funciona no mundo de seguros. A indústria de planos de saúde, seguros de saúde no Brasil também passou por isso. É que a gente não estava muito atento a esses movimentos. E acabou que a gente passou por isso e ainda teve a tempestade perfeita de ter pandemia. Então você teve aquele rebote da pandemia. Você tem mudanças regulatórias que também impactaram, rol taxativo, várias coisas. Você tem impactos de algumas doenças específicas e condições específicas, por exemplo, o TEA agora, que é um negócio que é o transtorno do espectro autista, que agora é coberto, então tem isso está gerando também bastante custo para as operadoras. Então,
é um setor cíclico que sofreu com uma tempestade perfeita. O que aconteceu? A sinistralidade, né, que é como se fosse a margem das operadoras, cresceu muito, e isso acaba afetando a cadeia toda. Então, você sentiu isso nos anos pós-pandemia, esse aumento da sinistralidade para todo mundo. Alguns mais bem estruturados, algumas operadoras mais bem estruturadas, outras menos, mas é geral. E você vê isso nos números. E aí o que acabou acontecendo com as operadoras, isso forçou elas a olharem com muito mais atenção para os seus sinistros e começou a apertar tudo, seja prazo de pagamento, seja reajustes, seja glosas, várias dessas coisas acabaram se tornando importantes, coisas que elas já deveriam estar fazendo antes, acabaram impactando o setor como um todo de prestação, né? Você tem os pagadores de um lado e eles trabalham, os prestadores trabalham para esses pagadores, os pagadores que trabalham para as empresas. Então isso acabou afetando. Não adianta, não afeta na volumetria. Por isso que eu falo, o seguro é cíclico, mas o volume de atendimento não é que todo ano você fica doente, todo ano, mas as condições e as negociações com os pagadores ficaram mais duras, e isso acabou afetando bastante a performance de várias dessas empresas. Junto com isso, você tem o aumento de juros, que afetou todo mundo, você tinha passado por um momento de bonança ali, Brasil como um todo, mercado de capitais, saindo da crise, todo mundo negociando a múltiplos altíssimos, várias teses de crescimento, com aumento de juros, com mais dificuldade com relação com as fontes pagadoras, você acabou tendo uma tempestade perfeita também para os prestadores. Então, múltiplos caíram, os juros subiu, essas coisas são correlacionadas, obviamente, integrações de M&As, várias teses acabaram não acontecendo, e aí você viu a inversão completa, né? Múltiplos que antes estavam 15 vezes, 16, 17, 18 vezes EBITDA, caindo agora o setor negocia entre 6, 7, 8, 9 vezes EBITDA, 9 só os top players, e o resto do setor negociando a 6, 7 vezes EBITDA, e as privadas, todo mundo que não é listado, sem preço, mas com mais dificuldade ainda para acessar capital. Eu agora, olhando para frente, o que eu acho? Acho que, e muito de conversas que a gente tem com as principais fontes pagadoras, né? E como tudo assim na vida, meio que um dos nossos mantras lá na Lazuli, follow the money. Você follow the money, você chega ali nas operadoras, chega nas empresas e depois nas operadoras. O que a gente está vendo? E era o que já vinham falando com a gente há um ano e meio atrás, que eles precisavam de um ano e meio, 2 anos de reajustes e de uma competição mais natural e mais sensata versus o que tinha acontecido antes. E isso acaba acontecendo, porque é um setor cíclico e tudo, então todo mundo está tendo que refazer suas margens, melhorar sua sinistralidade, com reajustes mais firmes, menos guerra de preço ali no nível das operadoras. Isso está acontecendo, e eu acho que à medida que a performance delas for melhorando, você vai começar a ver isso trickle down, isso descer para os prestadores, que é o que eu acho que a gente vai começar a ver nos próximos trimestres ou ano, uma melhoria na performance dos prestadores. Então, é isso que eu estou começando a ver agora. Você acha que é uma coisa de ninguém tem bola de cristal, mas vai ainda até 2025 para acomodar? Eu acho que é para 2025, 26, 27. Tem que ser paciente. Não adianta achar que os múltiplos vão voltar. Não vão. Ainda está com juros do jeito que está, mas a performance, e acho que é muito, né, olha prazo médio de recebimento dos principais players listados, né? Então quantos dias, no final das contas, quantos dias está demorando para eles receberem o que eles produziram das operadoras. Vai acompanhando isso trimestre a trimestre para os principais, vê a tendência disso, que eu acho que é um bom indicador de como é que as coisas estão começando aí. Isso, obviamente, se reflete na geração de caixa das empresas, margens também. Você deve começar a ver a margem dos prestadores todos começar a melhorar, mas eu acho que são bons trimestres aí, 1 ano e meio, 2 anos, você vai começar a ver esses negócios melhorarem. Juntando um pouco a sua experiência de private equity com o conhecimento setorial em saúde, né? Você tem até um investimento, a Blue Health, no setor. Qual que é o desafio de investir em saúde no Brasil? O que você olha, o que você toma cuidado especificamente com o investimento em saúde? Boa. Eu acho que um tema central aqui em saúde, tem vários temas aí essenciais. Um deles, relacionamento entre pagador e prestador.
entre plano de saúde e a clínica, o hospital, o home care, etc. E onde está o poder aqui nesse relacionamento? Como é que isso vai se desenrolar ao longo dos próximos 5 anos? E nunca é, porque várias vezes me perguntam, mas quem tem mais força nessa hora? Nunca é 8 ou 80, não é assim, não funciona. Sempre tem uma zona ali, às vezes aqui o cara consegue viver mais 100 ou não, e a discussão beleza, você consegue achar algum substituto, isso deveria valer para qualquer setor, né? É o trabalho que a gente faz com qualquer investimento de vantagens competitivas duradouras, são os moats do Charlie Munger e do Buffett, né, que são importantes. E aqui é a mesma coisa, no final das contas tem um pouco disso, nesse relacionamento ali, isso aqui é fundamental. Então, quão bem um plano de saúde e é um business bem regional e no nível da cidade, assim, quão bem o plano de saúde consegue viver sem esse prestador. Essa discussão é fundamental. Então, uma delas, e de novo, como eu falei, não é 880, não é que, mas é doloroso ficar sem. Quão doloroso é ficar sem? Tem substituto? Como é que está seu preço? Então, e aí isso vai ditar a sua capacidade de reajustar preços todo ano. De novo, não é 880, não é que o cara não vai ter, ele tem algum reajuste, mas aí depende. Então, acho que essa é uma discussão. E aí, junto com essa, o que está, mas essa para mim é a principal, junto com essa, quais são as tendências do setor de saúde que fazem com que você tem que estar de olho? Envelhecimento da população, algum substituto para esse tipo de serviço ou não, quanta barreira de entrada, seja de competidores ou de novos produtos e serviços tem para esse determinado serviço. A gente acaba olhando muito crescimento da volumetria de exames no Brasil, oncologia também, doenças que tendem a ser mais crônicas e que afligem mais idosos, por exemplo. Aí você começa a ver, bom, cara, não adianta. A demanda vai subir. Apesar dessa negociação aqui ser dura, você tem uma demanda lá que é inerente e inexorável. E saída também. Eu acho que para investir hoje em dia, é legal olhar tudo isso aí. Mas como é que você vai sair? Você pegar uma empresa muito pequena, você tem comprador, hoje em dia os compradores, quem são os compradores para o seu ativo? Como é que você vai listar esse negócio? Ou como é que você vai vender essa empresa que você está comprando? Então, saída é fundamental para a gente. E a gente gosta muito de olhar ROIC, tá? De olhar a geração de caixa. Para a gente, beleza, qual que é o ROIC desse business aqui no longo prazo? Qual que é o delta ROIC? ROIC menos custo de capital que a gente está conseguindo gerar aqui nesse business? É um bom business mesmo? É um business que eu quero ser dono no longo prazo? E por que às vezes, se esse ROIC está muito alto assim, o que está acontecendo? Por que é assim? É sustentável? Não é? Então, coisas normais que a gente faz como investidor. Entendi. Excelente, Carlos. E uma última pergunta. Muita gente que nos assiste é empresário que nunca passou por uma transação, seja de private equity ou de M&A, mas que considera. Que conselho que você daria para o empresário que está pensando em passar por um M&A ou para atrair um fundo de private equity? Que tipo de preparação, que tipo de consideração ele precisa ter? Boa. A gente fala há muito tempo sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é entenda bem por que você quer fazer isso. Né? Qual que é a razão ali de atrair um capital. Estou trazendo dinheiro para expandir, para fazer M&A, porque eu preciso de liquidez, mas saiba bem o porquê que você está fazendo isso, porque não é um processo simples, é um processo demorado. 2, esteja com a casa assim, em ordem minimamente, porque um processo de diligência de um fundo de private equity vai ser profundo. Se é um fundo que você quer ter como sócio, se é um fundo que vai te agregar, que vai te ajudar, que tem uma reputação boa, que tem investidores bacanas, ele vai fazendo um trabalho bem feito de diligência e ele vai abrir o capô de tudo. Não existe, se for um cara que não olha, põe dinheiro aqui, aí talvez nem seja o sócio que você quer, mas saiba que o sócio que você quer é um cara que vai fazer um trabalho bem detalhado e vai fazer as perguntas todas. Então, esteja preparado para isso e se prepare para ter alguém ali do lado que vai ajudar você e você vai ter que começar a dividir as decisões da empresa com mais alguém, né?
E no final das contas, para a gente, aí falando um pouco de Lazuli, me explica assim, quais são de verdade, a gente vai querer saber quais são as vantagens competitivas duradouras da empresa. E não pode ser aquela explicação meio superficial. A gente vai dar 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, até entender mesmo, cara, por que aqui e como é que a gente faz para pegar essas vantagens competitivas. E pode ser que ainda não esteja lá, tem coisa aqui, eu vou explorar isso aqui, qual que é a estratégia, e eu vou querer pegar isso aqui e ajudá-lo a solidificá-las ainda mais. No final das contas, para mim, business, estratégia é isso, e a execução é pegar essa estratégia e fazer ela acontecer nos próximos anos. Então por quê? Qual que é a razão de existir do seu business? E ela tem que estar ligada à vantagem competitiva que você tem ali no seu business. Vão ser essas perguntas. Aí valuation, negociação, vai ter uma negociação de preço, estrutura e tudo, que no final das contas é uma decisão muito pessoal, mas às vezes a venda dos 20%, 30%, se for uma parcela minoritária, ou 50%, 60%, se for um deal de co-controle ou de controle, no final das contas, se paga muito se você trouxer o sócio certo e sai pela culatra se você trouxer o sócio errado. Então não vai ser aquele uma vez EBITDA a mais, se é 7 ou 6 ou 5, não vai ser isso que vai fazer a diferença no longo prazo quando você vender os seus 20% ou 30% para o cara certo versus o cara errado. A escolha do cara certo vai fazer muito, nossa, daí falar, muito mais diferença do que o um turn a mais de EBITDA. Vendi por 8 vezes por um fundo XPTO, mas, cara, na verdade eu queria muito ter vendido para a Lazuli, mas os caras chegaram em 7. Essa conta não vai fechar. Eu prometo que essa conta não fecha. Essa conta não fecha mesmo se você pegar o sócio errado. Carlinhos, muito obrigado. Conversa riquíssima, quantidade de insights por minuto aqui enorme. E espero que seja útil aí também para os nossos espectadores. Foi ótimo. Obrigado, Peno, pelo convite. Muito Prazer obrigado. estar aqui com vocês. Obrigado.